Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia e piedade é o 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 Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nessa quarta semana do tempo quaresmal, nos preparando já, olhando, vislumbrando, como no domingo, a igreja nos chamava alegria, foi o domingo da alegria, vislumbrando já a realidade da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Mas ainda nesse tempo quaresmal, o Senhor quer nos provocar com aquilo que é o espírito do tempo, desse tempo favorável, desse tempo da graça de Deus, desse tempo de conversão, que é o tempo quaresmal. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, nos remonta àquilo que a liturgia da palavra do domingo dizia, que Deus suscitava um rei pagão para tirar o seu povo do exílio, e o nome desse rei é o rei Ciro. Um rei pagão, que é, por Deus provocado, a tirar o seu povo da escravidão do exílio. E isso acontece, essa profecia de Isaías, 440 anos antes de Cristo, mais ou menos. E o profeta está trazendo a grande palavra de que o Senhor vem ao encontro do seu povo. Aquele povo estava vivendo um drama, um sofrimento, porque eles estavam no exílio, eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe da sua tradição, eles estavam longe do templo, do lugar de oração, onde a glória de Deus se manifestava. Esse povo estava vivendo um sofrimento
muito grande, e muitas vezes no coração deles, eles se sentiam abandonados por Deus, como se Deus os tivesse abandonado. Era esse o sentimento daquele povo. Mas Deus permitiu aquele sentimento e aquela provação àquele povo, porque aquele povo tinha se afastado da presença de Deus. Aquele povo tinha feito a opção da idolatria. Aquele povo tinha caído na imoralidade. E Deus permite aquele povo passar por aquele transtorno de ver as ruínas do templo, de ver as muralhas de Jerusalém destruídas, de serem levados para a Babilônia, e lá na Babilônia eles percebem e tocam de uma maneira concreta qual era o efeito na vida de uma nação, na vida de um povo, o efeito da idolatria e da imoralidade. Eles percebiam o vazio, a autodestruição que aquele povo da Babilônia vivia, cultuando falsos deuses, vivendo na imoralidade, na prostituição sagrada. E Deus permite esse povo fazer a experiência desse vazio, porque eles tinham abandonado a Deus, eles tinham se distanciado de Deus. E quem é pai, quem é mãe aqui, que luta para educar seu filho, sua filha, sabe que muitas vezes é necessário colocar o filhinho, a filhinha de castigo na cadeirinha do pensamento, né? Lá em casa a minha irmã coloca o Túlio de vez em quando na cadeirinha do pensamento, meu cunhado. Fica aí pensando um pouquinho, você fez uma coisa errada, não está certo. Então, é como se esse povo tivesse sido levado para a cadeirinha do pensamento. E lá na cadeirinha do pensamento, a criança fica doida para brincar, ela agitada, ela está lá na cadeirinha do pensamento, fica aí pensando, não vai brincar agora, não vai experimentar a felicidade da brincadeira, da correria. E o que Deus faz? Deus permite esse povo viver essa experiência. O nosso Deus nos coloca muitas vezes de castigo, nos corrige, porque Ele não quer que nós nos percamos. Muitas vezes Deus permite com que nós passemos por esses momentos, e foi exatamente o próprio Senhor que fez com que Israel sentisse saudade dele. Deus fez com que o povo escolhido vivesse essa experiência, porque eles tinham se desviado do caminho, e Deus queria que eles fossem salvos, Deus queria que eles fossem totalmente dependentes dele. E como eles não estavam sendo, eles tinham tudo. Eles tinham a palavra, eles tinham aqueles que foram por Deus levantados para instruí-los, eles tinham o templo, eles tinham a promessa sobre a vida deles, mas eles desprezaram a Deus. Eles não quiseram aquilo que Deus lhes tinha oferecido. E aí vem, nesse capítulo 49, a palavra do profeta Isaías. Uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, para dizer aos que estão presos, sair. É a ordem profética que Isaías dá para aquele povo no exílio. Chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo da restauração. É o que Deus está dizendo para esse povo. Virá alguém para vos reconduzir à terra prometida, a Jerusalém. E volta a dizer, esse alguém é um rei pagão. Virá alguém que vai ser para vocês sinal de bênção, vai trazer para vocês saciedade, vai lhes levar às fontes de água pura, as fontes do Hermon, as fontes do Jordão. Esse rei é o rei Ciro. E aí ele vai dizer, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Deus quer que sejam retirados os obstáculos. As estradas serão aplainadas, está dizendo o profeta, para a nossa salvação, para a salvação desse povo.
e também para nós. Deus quer que seja retirado da nossa vida todo obstáculo para a nossa experiência de salvação. Deus nos chama a fazer uma experiência de libertação nesse tempo quaresmal. Deus nos chama a viver a coerência de vida. Deus nos chama a voltar às origens. Deus está nos chamando a retornar. Nesse tempo quaresmal, a partir dessa palavra, Deus está dizendo para mim e a você e a mim: volte, converta-se, experimente a metanoia, porque Deus está nos tratando com paciência. Deus está nos tratando com paciência. Deus está permitindo que coisas aconteçam na nossa vida para nossa purificação. Deus está propondo a mim e a você salvação. Bata no peito e diga: Deus está tendo paciência comigo. Mas no dia de hoje, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero deixar Deus conduzir a minha vida, os meus passos. Eu quero abrir o meu coração, a minha mente, para experimentar toda a novidade que Deus tem para mim. Quando eu me preparava, eu ouvia Deus dizer: voltem, retornem, me busquem de todo o coração. Eu tenho boas novas para a vida de vocês. Mas é preciso retornar, é preciso ir para Ele. Quando esse povo saiu dessa terra, eles tinham tudo. Quando eles foram para o exílio, eles tinham tudo. Eu volto a dizer, lá estava a promessa, a terra prometida. Lá estava o templo, lá estava a segurança das muralhas da cidade. Lá estava a glória de Deus. Esse povo vê a glória de Deus sair do templo. E eles são levados, exilados para a Babilônia. Eles tinham tudo, meus irmãos. Eles tinham tudo. Mas Deus permitiu que eles se afastassem de tudo aquilo que eles tinham, para que eles sentissem saudades. Você já sentiu saudade de Deus? Você que está aqui, você que me acompanha de casa. E aí eu preciso perguntar para você: você tem valorizado aquilo que Deus tem te dado? Nós temos valorizado aquilo que nós temos? Porque muitas vezes é assim que acontece, a gente se acostuma com tudo aquilo que Deus nos dá, e aí fica tudo muito natural, e aí a gente perde aquela paixão, aquele fervor, a gente entra na tibieza, a gente se esvazia, se preenchendo de coisas que não edificam. Nós temos tudo, nós temos a Santa Missa, nós temos a confissão, nós temos, meus irmãos, o Santíssimo Sacramento, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos acesso a Deus pela oração, nós temos a oportunidade de encontrar Deus nos pobres, nos encarcerados, nos doentes. Nós temos possibilidades imensas, como aquele povo tinha, mas aquele povo não deu valor ao que eles tinham. Será que nós temos dado valor ao que nós temos, aquilo que a nossa igreja nos dá, aquilo que a nossa igreja nos oferece? Será que nós temos dado valor aos sacramentos? Será que nós temos dado valor à palavra que nós temos na mão? Eu já conversei com homens e mulheres evangelizadores que evangelizam nos países comunistas, de perseguição, aonde o cristianismo não é aceito, e eles contam que quando aquelas pessoas que lá estão, elas veem uma Bíblia, elas entram num êxtase, só de ver a Bíblia, porque não podem ter a Bíblia. Elas choram, elas gritam, elas querem ler, elas querem comer a Escritura, porque elas não podem ter acesso à Bíblia, e nós temos acesso direto, está na nossa mão. Hoje eu até peguei uma Bíblia nova, olha que Bíblia bonita. Capa do santuário do Pai das Misericórdias, olha que linda. Aí atrás tem o santuário. Eu peguei essa Bíblia nova, já comecei a marcar aqui, estudá-la. Mas nós temos acesso, meu Deus, pessoas na China não podem ter a Bíblia. Em cidades do Oriente Médio, em tantos lugares onde a perseguição ao cristianismo está acontecendo, não tem Eucaristia. Eu estou lendo um livro que um padre amigo lá de Curitiba mandou para mim sobre a Eucaristia, e aí conta na época
da União Soviética, do comunismo, as pessoas não tinham Eucaristia, os padres iam escondidos para celebrar a Santa Missa. Um dia, um padre estava celebrando a missa, conta no livro, e a polícia chegou, ele teve que parar a missa e fugir. Porque senão ele ia ser morto e aquele povo não poderia mais ter Eucaristia. Eles tinham Eucaristia espaçadamente, de ano em ano, de 5 em 5 anos, porque não podiam ter Eucaristia. E nós temos tudo e às vezes não damos valor ao que nós temos. E era exatamente isso que estava acontecendo em Israel naquela época. Eles tinham tudo, tinham o templo, tinham a lei, tinham aqueles que ensinavam, tinham tudo, mas não davam valor. E Deus falou: não, tá bom. Vão para o exílio para vocês sentir saudade? Vão para o exílio para voltar no coração de vocês o desejo por mim? Vão para o exílio. Vão para o lugar onde vocês não vão ter nada disso que vocês têm agora. Para que vocês valorizem, mas a gente não precisa fazer essa experiência. Eles já viveram isso e a palavra traz a revelação para nós. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nos voltar para o Senhor. A geração e aquele povo sentia que o Senhor os havia abandonado. Olha o que o profeta Isaías vai dizer hoje. Disse Sião. Sião é quem está no exílio. O Senhor esqueceu-se de mim. E aí o Senhor fala pela boca do profeta: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo aos exilados essa declaração: é impossível, eu jamais me esquecerei do meu povo. E Ele quer dizer que Ele é incapaz de se esquecer o povo que Ele escolheu, os escolhidos, mesmo provando-os, mesmo colocando-os no castigo. É um castigo, é um ato de misericórdia para levá-los à salvação. As dores que muitas vezes nós passamos são dores de purificação. Deus está nos chamando para mais perto, nos chamando de filhos. Deus está cuidando de nós. Deus tem me provocado muitas vezes com a palavra reconstrução, tem insistentemente vindo no meu coração essa palavra, e eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, uma reconstrução espiritual. Uma reconstrução espiritual, uma retomada de vida, uma retomada do propósito de santidade, uma retomada do propósito de seguimento a Deus. Ele está nos dando a possibilidade de reconstruir a nossa vida espiritual. Ele está dando a mim e a você a oportunidade de voltarmos aos propósitos da vida nova. Da vida nova. A profecia se cumpriu naquele tempo. Volto a dizer, o rei Ciro levou de volta o povo, ele fez um decreto e aquele povo voltou para a terra prometida, aquele povo volta para Jerusalém, eles reconstroem o templo, eles reconstroem as muralhas, eles reconstroem a fé deles. Mas Jesus, muito mais que o rei Ciro, nos chama cada dia à conversão. Jesus nos chama, Deus nos chama a restaurar a aliança. Deus nos chama a restaurar a aliança com Ele, a intimidade. Deus nos chama a sermos fiéis. Deus nos espera de braços abertos nessa quaresma. Deus quer perdoar os nossos pecados, porque Ele quer que nós entremos na cidade santa, na Jerusalém celeste descida do alto. Aquela Jerusalém celeste que está lá no capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos. Diga comigo, Deus quer que eu entre na Jerusalém celeste. Deus quer para mim a salvação. Cutuque quem está do seu lado e diga, Deus quer para você a salvação. Volta. Diga para esse irmão, volta. Volta verdadeiramente para Deus. Abandonando tudo que não é dele. Para viver tudo aquilo que são as promessas dele para a sua vida. Dá um sorriso para esse irmão e diga, Ele quer que você entre na Jerusalém celeste, descida do alto.
Amém? E aí Jesus vai dizer, olha, o meu Pai trabalha sempre. Essa palavra trabalho, a tradução não é muito boa. O que Jesus está dizendo? O meu pai faz obras sempre. Porque o trabalho, igual você vai falar, a mulher entrou em trabalho de parto. É um negócio meio sofrido. O trabalho lá no Gênesis é a pena que Deus dá para o homem. Agora você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto para conseguir a sua comida, tudo aquilo que você precisa. Mas a palavra mais correta que Jesus está dizendo é que o Pai faz obras sempre. E nós ouvimos algumas obras que o Pai fez, não ouvimos? O Arthur que está fazendo um ano, uma obra que Deus fez pela oração. Nós vimos aqui o irmão que teve essa realidade da trombose na cabeça e depois lá o tumor no sistema nervoso central e que veio aqui testemunhar. O Pai trabalha, opera sempre. Essas são as operações extraordinárias que o Pai realiza, que Jesus realiza. A gente vê testemunhos de milagres, de curas, de libertação, mas não é toda hora. Mas o trabalho que o Pai faz por Jesus em nós é o trabalho da santificação. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos Deus operar, Deus realizar a sua obra. Isso é importante demais, nós entendermos que Deus trabalha, que Ele não é indiferente a nós. Essa é a grande verdade, um Deus que opera extraordinariamente, fazendo milagres, e no ordinário Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Se todos os dias nós dissermos para Deus, Senhor, entra na minha vida, muda a minha vida, Senhor, eu quero ser santo de verdade, Senhor, me ajuda a viver as virtudes, você vai ver se a sua vida não vai mudar. Mas é preciso desejar ardentemente, como o avaro deseja o ouro. É preciso desejar ardentemente, como a mãe deseja o seu filho. É preciso desejar ardentemente, como aquele impuro deseja viver na impureza. Se a gente não desejar com aquele ardor, com aquela intensidade, a gente não está desejando. Nós precisamos desejar, porque tudo o que nós vivemos nessa perspectiva tem um sentido. O sentido é o céu. O que fazer para nós reagirmos a esse chamado de Deus? Só a graça, só nos colocando diante de Deus, só nos colocando todos os dias constantemente para intervenção divina na nossa vida, fazer atos de fé. Nós temos que ter coragem de fazer atos de fé. Que atos de fé Deus quer que nós façamos para Ele nos santificar, para Ele nos mudar por inteiro, para que nós estejamos... Se você for ler o Apocalipse 21, quando fala da Jerusalém Celeste, vai dizer que ninguém impuro vai pisar na cidade santa que vai descer do céu. Como viver a pureza? Como viver a perfeição que Deus nos chama? Como viver a santidade que Deus está chamando a sua igreja no século 21? Porque o chamado que Jesus diz, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ele continua no século 21. E se tiver mais um século 22, se tiver até o século 25, até o século 30, eu não sei quantos séculos vai ter para frente, se Jesus vai voltar na nossa geração, do mesmo modo o chamamento de Deus continuará o mesmo. E para que, pelo poder da fé, pelo poder da graça, nós sejamos realmente transformados, nós precisamos fazer atos de fé, nós precisamos rezar todos os dias, nós precisamos ter interesse pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, pelo menos um capítulo, ou se você tem dificuldade, vai meditando ali versículo por versículo do Evangelho, vai deixando a palavra de Deus ter corpo na sua vida. Nós precisamos voltar para a adoração, nós precisamos voltar a rezar de novo o rosário, a rezar o terço, nós precisamos voltar a viver os sacramentos. Quantos católicos não estão comungando porque não têm coragem de ir no confessionário confessar-se? Sendo que a confissão é algo de extraordinário que acontece na nossa vida. Gente, quando nós somos absolvidos, nós experimentamos
a graça santificante de Deus nas nossas almas. Os sacramentos têm essa força da graça santificante, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia. Mas quantas pessoas estão também em comunhões sacrílegas, sabem que estão em pecado grave, em pecado mortal, mas insistem em permanecer na comunhão sem confissão, e não têm interesse de se confessar, correndo o risco daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, de comungar a própria condenação. Quantos de nós temos perdido a consciência dos sacramentos, da obra redentora, porque Deus quer gerar vida em nós, e os instrumentos de geração de vida, eles vêm pela força da fé, porque o justo vive pela fé. O Cristo age sempre. O Cristo age sempre na nossa vida, na força do seu amor, da sua ressurreição. Ele vai dizer: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho dá a vida a quem Ele quer. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu estou assumindo nessa missa, nesse dia 14 de março de 2018. Eu estou assumindo para mim, e eu estou assumindo para aqueles que agora estão abrindo o coração e estão acolhendo a palavra, que a palavra de Jesus Cristo anunciada nessa missa está ressuscitando corações que estavam mortos. Porque Jesus ressuscita pela força da sua palavra, como Ele está dizendo hoje no Evangelho. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Eu estou liberando uma palavra de avivamento sobre a sua vida. Se você estava morto espiritualmente, a palavra de Jesus Cristo traz vida. E no capítulo 10, nós estamos no 5, no capítulo 10 Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não é pouca vida, é vida em abundância. Entenda essa vida em abundância como felicidade, como realização, como eternidade, como divindade. O Filho se oferece a si mesmo totalmente, entregando a sua vida, e Ele espera de nós a decisão de nós oferecermos tudo. Padre, o que Deus está me pedindo hoje? Tudo. Tudo. Deus está te pedindo tudo. Deus está pedindo a sua vida. Deus está pedindo nessa quarta-feira, todos os dias, né, Ele pede, mas eu estou anunciando nessa quarta-feira, Deus está pedindo tudo, a sua decisão, a sua generosidade, a sua capacidade de renunciar a tudo aquilo que você precisa renunciar, que você sabe que não está edificando a sua vida, para que você receba tudo. Deus nos pede o nosso coração, a nossa vontade, os nossos afetos. Deus nos pede os nossos sonhos. Deus nos pede a nossa vida. Seja generoso. A santidade é igual a generosidade. Só é santo quem é generoso, quem tem coragem de dar tudo. Na sua condição, no seu estado, eu como sacerdote, os meus irmãos consagrados da Canção Nova como consagrados, você casado, lá fora, você solteiro, você viúva, viúvo, na condição que você vive, no seu estado, Deus está dizendo: entrega tudo, tenha coragem de renunciar, tenha coragem, para que você possa experimentar a vida abundante, porque nós precisamos deixar. Por que renunciar? Porque é preciso deixar o egoísmo, a maldade, o nosso pecado, o mal que está em nós. Meus irmãos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós experimentaremos ressurreição, nós experimentaremos vida, nós caminharemos na vida nova, nós viveremos a vida sobrenatural. Se você tem aí a sua palavra, vou usar a minha nova. Abra aí em
Tem até uma fitinha, ó. Efésios, capítulo 2. E vós, versículo 1, que estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos à ambição da nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão, para que nós as pratiquemos. Deus está nos chamando a praticar as boas obras. É graça de Deus. Para nós recebermos, é só nós desejarmos do fundo do coração. Gente, existe uma oração infalível, é aquela que nós pedimos coisas para a nossa salvação. Deus não vai negar você a santidade se você pede. Ele vai até fazer um teste, Ele vai demorar um pouquinho te dar, para ver se você quer mesmo, para ver se você está disposto mesmo a deixar o pecado, a deixar a vida carnal. Mas peça para Ele e você verá a ação de Deus na sua vida. Deus está operando, e Ele quer operar no seu coração. Ele quer operar na sua vida, Ele quer operar na sua história, Ele quer operar na sua caminhada hoje, nessa quaresma. Essa quaresma não pode passar sem nós tomarmos uma firme decisão de conversão. Nós não podemos ir para a Páscoa da mesma maneira que nós estávamos quando chegamos aqui na quarta-feira de cinzas. Nós não podemos chegar na Páscoa os mesmos, nós precisamos chegar lá melhores. Eu insisto, se você ainda não se confessou nessa quaresma, se preparando para a Páscoa, está tendo mutirão de confissão para tudo enquanto é lado. Não tem desculpa. Se confesse, se prepare para o novo de Deus, se prepare para a vida sobrenatural. Deus quer que nós vivamos uma vida sobrenatural, e para vivermos a vida sobrenatural, nós precisamos dos atos de fé, nós precisamos da oração, dos sacramentos, da palavra, nós precisamos do rosário, nós precisamos da oração pessoal, nós precisamos retomar, reconstruir a nossa vida, a nossa amizade com Cristo, porque é por graça que nós fomos salvos. Deus espera que a nossa decisão seja por Ele. Que a nossa decisão seja por Ele. Porque se Ele nos pede algo, é porque Ele sabe que aquilo não é bom para a gente. Se Ele manda nós renunciarmos àquilo que é da carne, àquilo que é pecaminoso, porque Ele sabe que não é bom para os seus filhos. Porque um pai vai pedir para o filho renunciar a alguma coisa que é boa para ele? Não vai. O pai só quer o bem. Então, se Ele pede a nossa renúncia, se Ele pede a nossa decisão, se Ele pede que nós deixemos para ganhar, porque, queridos, a porta é estreita. A porta que nos leva para a vida eterna é estreita. E o próprio Jesus vai dizer: esforçai-vos por passar pela porta estreita. Feche os seus olhos na presença do Senhor. É quaresma. O Padre só quis provocar com muito amor, porque ele ama você, Ele ama a sua alma. E tudo que o Padre disse aqui, Ele está dizendo também para ele. É o primeiro ouvido a escutar, porque está saindo de mim.
da minha boca. Mas eu quero pedir hoje ao Senhor uma contrição perfeita do nosso coração. A contrição perfeita é aquela por amor. Eu quero deixar, eu quero renunciar, eu me arrependo, eu sinto a dor por aquilo que eu fiz de errado, não por medo do inferno, mas porque eu amo, porque Ele morreu por mim na cruz, porque Ele derramou gota por gota do sangue dEle, porque o corpo dEle foi dilacerado, porque Ele levou sobre si as minhas dores, o castigo que estava sobre mim, caiu sobre Ele, pelas chagas de Jesus eu sou curado. Que hoje, nessa Eucaristia, nós sejamos envolvidos por esse sentimento, por esse arrependimento, por essa contrição verdadeira, que talvez há muito tempo nós não sentíamos no coração. Há muito tempo nós não experimentávamos, talvez até as nossas confissões estavam sendo mecânicas, não por arrependimento sincero, por conversão, por decisão de mudança. Até seguíamos lá o rito, fazíamos o exame de consciência, buscávamos o arrependimento, mas não estava lá no fundo do coração aquela decisão. Não importa o que você viveu até aqui, não importa os pecados que você fez até aqui, o que importa é a sua decisão hoje, agora. É a decisão de renunciar a tudo para ganhar tudo, e esse tudo é a vida eterna. Deus nos fez para a felicidade, mas a felicidade não é essa passageira que é oferecida nessa terra. A felicidade que Deus nos fez é a felicidade eterna do céu. Por isso vale a pena eu dizer não para aquilo que a minha carne quer muito. Vale a pena eu dizer sim para Deus e dizer: olha, eu vou ser generoso, eu vou entregar tudo. Olha, eu vou ser generoso, eu vou estar na sua presença todo dia. Vai orando agora a Deus e dizendo: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero uma vida nova. Senhor, eu quero assumir aquilo que hoje a palavra do profeta vai dizer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que a mãe se esqueça da sua criança, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de você que está aqui. Deus não se esqueceu de você que está em casa. Deus não se esqueceu de você. Talvez você diga: ah, Deus, foi você que me fez assim, com esse desejo, com esse sentimento. Mas Deus vai dizer para você assim: eu quero esse sentimento, eu quero esse desejo. Não quero que você viva por amor a mim. Você está disposto a dar uma prova de amor a mim, diz o Senhor? Você está disposto diante da prova que eu dei lá na cruz? Ah, Senhor, mas é difícil dizer não, é muito forte. Você viu a força com que as minhas mãos foram pregadas lá na cruz? Os pregos que perfuraram as minhas mãos, que quebraram os ossos da minha mão? Você viu a força com que os pregos foram pregados nos meus pés? Você já contemplou os rasgões que estavam sobre a minha pele? E você vem me dizer que é exigente demais deixar o pecado, sendo que por você eu morri lá na cruz, sendo que por você eu derramei o meu sangue, sendo que por você eu entreguei livremente a minha vida por amor. Por amor, hoje eu te chamo a entregar a sua vida a mim e dizer: eu quero, eu vou ser generoso, eu vou te seguir. Se essa é a sua decisão, estende os seus braços e diga: eu quero, eu vou ser generoso, eu me decido, eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou deixar tudo aquilo que não me faz bem e vou seguir cada orientação do Senhor na palavra, e vou viver para ti, e vou viver a conversão dia a dia. Vou fazer atos de fé, para que, crescendo a minha fé, cresça a graça da perfeição na minha vida. Amém. Amém.
Segura na mão de quem está do seu lado e fala, se foi sincero, fala para ele, se foi sincero, você tomou a melhor decisão da sua vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.